Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e nas nossas aulas de Química vamos continuar falando sobre os ácidos. Hoje vamos falar sobre funções inorgânicas. Para começo, nós vamos falar sobre pH. Por que isso é importante? Eu gostaria que vocês observassem nesse slide. Nós temos algumas representações, indicadores universais de pH e as suas cores características. Essas fitas de pH, também é conhecida como papel indicador universal, elas são ferramenta rápida que a gente utiliza para descobrir se uma solução ela é ácida, neutra ou básica. Ela funciona porque elas estão impregnadas com uma substância, que é um desses corantes aqui que são sensíveis à quantidade de íons de hidrogênio ou íons de hidróxido, e ao ser mergulhada na amostra, ela vai mudar de cor de uma forma quase instantânea. E essa cor a gente compara nessa escala aqui, ó. Essa escala ela é padrão de pH, ela vai do 0 ao 14, e o indicador universal, ele reage de forma diferente. Então, os meios ácidos, que vai estar rico em íons de hidrogênio, vai deixar a fita vermelha ou alaranjada. Em meios mais neutros, onde há equilíbrio desses íons de hidrogênio e o íons de hidróxido, vai manter a fita verde. Meios básicos, com excesso de íons de hidrogênio, vai ter esse tom aqui mais azulado ou violeta. Essa escala de pH ela é logarítmica, ou seja, cada número vai representar uma mudança de 10 vezes maior na concentração desse íon de hidrogênio. pH de 0 a 6 é um meio ácido. Aqui, ó, o pH 7 é o meio neutro, como por exemplo a nossa água pura. De 8 a 14 é o meio básico ou alcalino, que é a concentração de íons de hidróxido. As cores elas são padrão para os ácidos, verde para o neutro e azul-violeta para o básico. O limão que eu coloquei aqui, ele é ácido. O pH dele, se você pegar uma fitinha dessa daqui e colocar nele, é em torno de 2. Vai ficar assim, o papel ficar vermelho para laranja, vai ficar nesse meiozinho. Já os produtos de limpeza, como sabão em pó, detergente, o pH dele é de 10 a 12. Vai deixar a fita azulada ou arroxeada. Esse teste de pH é uma forma simples da gente identificar se uma substância ela é ácida ou básica, sem depender assim, de equipamento certificado, de laboratório. E além desse, um dos tipos de indicador, deixei aqui que é o fenol, o alaranjado de metila e o azul de timol. Eles são utilizados em laboratório, que a gente utiliza ele para poder estar fazendo aquela titulação ácido-base, que vai permitir visualizar exatamente quando é o ponto de neutralização pela mudança da cor. Outro uso também do controle pH, como eu já falei, da água potável, que o pH tem que ficar entre 6 e 7. No solo agrícola, por exemplo, para poder ver se está adequado para o cultivo. O nosso pH sanguíneo está em torno de 7,4. Isso mostra que o conceito de pH, ele vai muito além do laboratório, ele está presente na nossa vida. Agora que a gente já sabe o que é pH, vamos começar estudando esses ácidos. E vamos relembrar a teoria de Arrhenius, já tem aqui no canal. Qual que é a definição do conceito fundamental? Ácido é toda substância em solução aquosa que vai estar liberando o íon H+, que é o íon de hidrogênio. Então, colocou na água, liberou H+, que é o íon de hidrogênio, ele apresenta um comportamento ácido. Essa liberação de íons, ela vai explicar diversas propriedades características dos ácidos, como, por exemplo, o sabor azedo, que é presente em muitos alimentos, a reação com base, que origina, por exemplo, o sal e a água, a corrosividade em certos materiais metálicos, a condutividade elétrica das soluções ácidas. Quem é que nunca viu aquele projeto Fericiências, onde utiliza lá 2 limão para poder acender uma lâmpada, um LEDzinho? É importante a gente lembrar que essa definição de Arrhenius, ela é válida somente em meio aquoso. Existe outras teorias mais abrangentes, como a de Lewis, mas nesse contexto, o foco permanece apenas aqui, ó, o Arrhenius, pois essa teoria, ela vai fundamentar toda a nomenclatura e classificação dos compostos inorgânicos, que é ensinado para nós no ensino médio e em curso técnico. Aí vocês estão vendo um exemplo prático, né, de ionização, onde a gente tem o HCl, que é o ácido clorídrico ou cloreto de hidrogênio, quando ele está em estado gasoso, e nesse estado ele é uma molécula covalente, ou seja, ele é uma molécula sem carga elétrica. Aqui a gente tem a água. Quando a gente coloca a água, que ela indica que está sendo dissolvido e reagindo, então ela vai atuar como solvente ou como uma causa de ionização. Vai liberar o H+, que é o íon de hidrogênio. Ele é um próton. Ele está numa solução aquosa, o aqui, que significa que ele está em meio aquoso. E nessa realidade, quando o próton está ligado com essa molécula d'água, onde está formando aqui o íon de hidrônio, que está
representada aqui com esse H3O+. O cloro, que é o íon de cloreto na solução aquosa, tá aqui, ó. Esse átomo do cloro, ele arranca um átomo do hidrogênio durante essa ionização. Ele vai formar cloreto. Então, quando um ácido ele entra em contato com a água, as suas ligações covalentes polares, elas enfraquecem e vai resultar na ionização. Ou seja, a formação desses íons que não existiam anteriormente. Tá aqui nosso exemplo que eu acabei de explicar. Continuando com a nossa ionização em etapas. O que é isso? Alguns ácidos, eles vão liberar mais de um íon de hidrogênio por molécula. Eles são poliprótipos. Essa ionização, que ocorre em etapas sequenciais, cada uma vai ter uma facilidade. Em geral, a primeira vai ser mais favorável, a segunda não tanto, e as seguintes vão ficar progressivamente mais difícil, porque um ânion formado, ele passa a reter com mais força os íons de hidrogênio remanescente. Por exemplo, aqui a gente tem o HCl, que é o ácido clorídrico, aqui o HCNO3, que é o ácido nítrico, nós temos aqui o ácido carbônico, nós temos aqui o ácido fósforo. Vamos explicar essa reação em cadeia, então, aqui, ó, que tá aqui no nosso slide, que é o ácido fósforo. A primeira etapa, ela é praticamente completa. Aqui o H3PO4 liberou o íon de hidrogênio e ele formou a reação final, seria essa daqui, ó, que é o HPO. Cada vez. Então, vamos explicar aqui nossa reação em cadeia. Nós temos aqui o H3PO4, ele vai liberar um íon de hidrogênio e vai formar isso aqui, o H2PO4. Ele liberou mais um íon de hidrogênio, ele forma aqui de novo, HPO2-4. É um processo reversível, porque ele ocorre uma solução aquosa. Essa reação, ela não vai ocorrer numa única direção, ela vai estabelecer um equilíbrio químico. Então, por isso que a gente tem aqui, ó, duas setas. Na verdade, esse aqui, ó, o íon de hidrogênio, ele sempre vai estar combinando com a água para formar o íon de hidrônio, que é aquele HO. Para simplificar, ele é frequentemente representado mais como esse H+, aqui, ó, porque é o do A seu próton, ele vai se transformar numa base conjugada. Então, esse íon de hidrogenofosfato, o HPO, ele é o íon de hidrogenosulfato ou bisulfato. É a base conjugada da primeira dissociação, que por sua vez pode dissociar, liberar o segundo íon H+. O nome desse sistema é chamado de sistema tampão. Então, quando a gente tem o dihidrogenofosfato e o hidrogenofosfato formando um par ácido-base, ele funciona como tampão. Eles são capazes de aceitar de doar ou receber prótons para poder estar resistindo a essa mudança brusca no pH de uma solução. E isso o mantém estável. Então, aqui a gente tem um triácido, ó, esse H3 é um triácido. Quando tá aqui, ó, um diácido, isso é importante. Quando vocês forem estudar lá a titulometria e a estequiometria, que vai depender o número de hidrogênio, do íon de hidrogênio, né, ionizável, que é o diácido, que é o dobro da base monopróticas, nas mesmas quantidades de uma matéria. Então, isso daí vai ser a base da titulometria. A gente vamos trabalhar isso um pouco mais adiante. A presença de oxigênio, eles também são classificados aí. Se os hidrácidos, eles não têm oxigênio. Então, hidrácido sem oxigênio, oxiácido com oxigênio. Em geral, lá na tabela periódica, os hidrácidos serão os halogênios e os calcogênicos sem oxigênio. Os oxiácidos são aqui, o hidrogênio ácido, no caso, ele vai estar ligado ao oxigênio do grupo, que é o OH ácido. Na nomenclatura rápida, a gente utiliza o seguinte, nos hidrácidos a gente vai falar o nome do ácido, nós temos aqui o ácido, mais o radical nós temos esse aqui, ó, o Cl, que é do cloro, mais hídrico. Então, nós temos o ácido clorídrico, ácido boromídrico e o ácido sulfídrico. Os ácidos também ele é classificado de acordo com os hidrogênio ionizável. Por exemplo, os monoácidos e os diácidos, como eu dei uma prévia lá atrás. Então, monoácido, a gente tem 1 íon de hidrogênio, diácido 2, triácido 3. Então, aqui nós temos aqui o ácido clorídrico, o ácido nítrico e o ácido cianídrico. Aqui embaixo aqui nós temos o ácido sulfídrico, ácido carbônico. O ponto-chave é você estar localizando os ionizáveis, ou seja, eles
há hidrogênio que não é ácido, por exemplo, em alguns orgânicos. Isso daí vai ser utilizado na prática. Quando eu for na preparação de solução, nos cálculos lá de neutralização, o número de íons, que é de íons de hidrogênio, que é esse H+, vai determinar a capacidade neutralizante do ácido. Quanto ao número de elementos químicos, por exemplo, aqui a gente vai contar quantos tipos diferentes de elementos que aparecem nessa fórmula. Binários, tem 2 elementos. Aí nós temos o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido sulfídrico. Os ternários, 3 elementos. Nós temos o ácido carbônico, o ácido sulfúrico e o ácido fosfórico. Os quaternários, ele tem 4 elementos. O exemplo clássico nosso é o ácido ciânico. É uma classificação assim, estrutural simples e ele é muito útil para você estar treinando a leitura dessas fórmulas. E é uma forma de comparar as famílias de compostos. Os ácidos também ele é classificado em voláteis e fixo. Então, os voláteis, eles são ácidos que vai se evaporar facilmente, que possuem um baixo ponto de ebulição. Eu trouxe aqui o exemplo da nossa acetona. E também aqui a gente pode ver aqui, ó, que é o ácido clorídrico, o cianídrico, o sulfídrico e o ácido nítrico. Em laboratório, esses frascos a gente conserva ele bem fechado e a gente manipula ele somente naquela capela. Os ácidos fixos, eles possuem um alto ponto de ebulição. Eles não vão se volatilizar facilmente. Nós temos aí o exemplo, o ácido sulfúrico, o fósforo. E uma coisa legal é que o ácido sulfúrico, ele é um desidratante e ele libera muito calor ao ser diluído. Então, por isso a gente tem uma regra. Sempre o ácido na água, nunca água no ácido. A gente já viu aqui no canal, tem vídeo sobre graus de ionização. Então, a força do ácido, ele não é classificado pelo quanto ele vai arder, pingar na pele, e sim o quanto ele ioniza na água. Lembra lá do álfa? Já tem esse cálculo explicado aqui no canal, mas eu vou relembrar mais uma vez. Então, o ácido forte, o alfa a 100%, que é praticamente completo, o moderado, que é o intermediário aqui de 50%, e o fraco, que ele é pequeno, tipicamente abaixo de 5%. Em sala, a gente utiliza essa régua para estar ordenando, para prever a condutividade, a reatividade e o pH. Lá no vestibular, no Enem, vocês podem encontrar também a linguagem semiforte, que costuma designar valores médios assim, de 20% a 50%. Então, vocês lembram disso aí. Eles costumam colocar uma classificação aqui no meio. E eu gostaria que vocês não confundissem concentração com força. Por exemplo, um ácido fraco concentrado, ele pode ter um pH assim menor do que um ácido forte muito diluído. Temos uma regra de bolso que é essa continha aí. A gente conta os oxigênios e os hidrogênios. Por exemplo, 0, se der 0, ele é um ácido muito fraco. Se der 1, ele é moderado. Se der 2, forte ou muito forte. Então, nós temos aqui o exemplo aqui do ácido sulfúrico. Ele é um ácido forte, porque a gente contou aqui, ó, H2, 4 menos 2 igual a 2 é um ácido forte. Pela regra, esse ácido aqui, ó, ele seria um ácido moderado. Pela regra, esse daqui seria um ácido moderado. Só que como ele não é estável, ele não entra na regra. O ácido sulfuroso também não. Então, toda regra, ela tem uma exceção. Vocês têm que lembrar que esses dois ácidos aqui, ó, pode cair em pegadinha, que essa regra aí de contar não funciona. Vamos colocar na prática. Nós temos aqui a questão onde considere os seguintes ácidos com seus respectivos graus de ionização a 18 graus Celsius e seus usos. Aqui eu já marquei aqui, ó, os alfas. E ele pergunta o seguinte, de acordo com os dados que ele está dando aqui, a gente pode afirmar o quê? O ácido perclórico, que está aqui, e o HCN, ele é triácido? Não, isso é falso, né? Já foi explicado que ambos são monoácidos. Aqui na B, nós temos o ácido fosfórico e nós temos o ácido sulfídrico. E ele fala que são hidrácidos. Mais uma vez, é falso, porque aqui ó, nós temos um oxiácido aqui, ó, tem a presença do oxigênio aqui. No último aí, ó, o H2S, que é o ácido sulfídrico, ele é ternário? Falso, ele é binário, ele é composto por 2 compostos. E aqui nós temos a nossa verdadeira, que fala que é um ácido semiforte. É verdadeiro, o alfa dele, quando você faz lá, é 27%. Então, gente, até a próxima aula.